E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para mais um podcast, de alguns dias aí fora do ar, né? Estivemos aí de férias, mas hoje estou aqui com um convidado muito especial. Ele que atualmente é o meu pastor, né? Eu brinco até com ele, eu falo que ele é o meu pastor, né? E um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu vou rasgar elogios aqui durante essa conversa, que ele sabe que eu sou assim, eu sou sincero e uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que já conquistou meu coração. Pastor Alexandre, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Você tá bem, Sam? Show? Muito bem. E você aí, como que tá as É um coisas? prazer poder estar com você, viu? Esta Que noite. bom, que bom. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer poder ter esse tempo de qualidade com você, viu? Show de bola. Começo, como eu começo com todos aqui, quem é o Alexandre? Queria que você se apresentasse. Ok. Bom, o Alexandre, né? Meu nome é Alexandre Ribeiro. Eu sou nascido em Bragança Paulista. Sou lá daquela cidade abençoada, né? E sou filho da dona Cleusa Aparecida Ribeiro, né? Marido da Patrícia, né? Uma esposa maravilhosa que eu tenho. Sou pai do Arthur também, graças a Deus. E por formação, eu sou bacharel em administração e tenho pós-graduação em MBA em gestão de pessoas, né? Pela Universidade de São Francisco. Trabalho hoje atualmente como consultor de vendas pela indústria Free Top, né, que é lá de Bragança Paulista. A gente Uhum. tem esse trabalho e faço parte do Ministério da Comunidade da Graça, onde eu sirvo como pastor aqui em Show. Tatuí. Legal, legal. A gente vai entrar nessa parte ministerial aí, mas também, como eu já tinha adiantado fora do ar aqui, conversado com o pastor, o nosso podcast ele é bem leve, bem tranquilo, e é para a gente conhecer realmente as pessoas. Como que foi, pastor? A gente sempre chama de pastor, mas a gente chama de mano aqui, né, de você, com todo respeito, né? Mas como que foi a sua conversão? Como você conheceu Jesus? Quando que foi o teu encontro com Deus? Meu encontro com Deus. Bom, meu encontro com Deus já faz um tempinho, viu, Samuel? Eu conheci a Deus, na verdade, há um bom tempo atrás. Eu comecei indo com a minha mãe, né? Indo na igreja que ela frequentava, que já vinha da minha avó, né? Mas eu não era cristão, eu era católico. E comecei a ir com ela, né? Aquela famosa frase, né? Que nós estamos, se não é pelo amor, é pela dor, né? Uhum, E eu sim. estava passando, na época, por um momento delicado da minha vida e acabei indo com ela para conhecer. Isso foi numa Assembleia de Deus, há Olha que legal. muito tempo atrás. Legal. Aí comecei indo com ela e você sabe que com o tempo que a gente vai realmente conhecendo a Deus, né? O primeiro impacto é mais por você estar pela dor, você quer resolver a sua dor. E o conhecer a Deus vem depois, né? Mas com o tempo foi passando, passando. Aí teve um momento da minha vida que eu acabei não indo mais na Assembleia e foi quando eu conheci a Comunidade da Graça. E lá foi realmente que eu posso dizer para você a minha conversão realmente, que fui conhecer a Deus. Legal. Mas na Assembleia de Deus você chegou a participar de algum grupo na juventude? Foi com que idade que você teve encontro assim, com a igreja e tal? Olha, Samuel, na verdade, acho que eu tinha uns 16 anos, mais ou Adolescente, menos, de adolescente, idade, quando foi adolescente. a primeira vez, É. isso, eu fui para lá. Eu participei, assim, cantava com o pessoal do louvor naquela época, né? Mas não era nada assim, nossa, grandioso, né? Era mais Uhum. um membro mesmo que frequentava lá, né? Era uma Entendi, igreja bem entendi. pequenininha, bem modesta, uma Assembleia de Deus que tinha Legal. lá em Bragança, lá, que ainda tem ela. Sim.
Eu acho que a maioria das pessoas, né, que nem a minha mãe também, eu tive essa experiência na juventude, que a minha mãe, ela, na verdade, ela cedeu um espaço que a gente tinha em casa, a gente tinha um quarto, num quarto não, garagem, assim, e aí Uhum. começou a fazer círculo de oração lá, e aí de lá surgiu uma igreja pequena, né, da Brasil para Cristo. E eu acho que a maioria das pessoas que às vezes vão ouvir esse podcast, ou que já Legal. frequentaram alguma igreja evangélica, sabe que tem essas igrejas pequenas, né, nos bairros, né, Assembleia de Deus, Quadrangular, né, tem igrejas menores assim que sempre tem uma de bairro ali, né? Sempre está instalada uma ali no bairro, né? E, Com e, 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 certeza. e o seu. E é Não, pode uma falar, igreja desculpa. maravilhosa. Pode falar, pode falar. E é uma igreja maravilhosa, viu, Sam? Porque a Assembleia de Deus me fez conhecer bastante coisas, né? Ela tem a sua particularidade, mas é maravilhoso. Foi quando você realmente conhece a Deus, né? E depois que eu acabei indo para a Comunidade da Graça. E daí na comunidade da graça porque assim, a gente, às vezes, alguém que está ouvindo ou assistindo tem aquela curiosidade. Eu também tenho essa curiosidade, até é bom conversar com alguém que é pastor da comuna, né? Como que foi essa questão? O senhor foi para a comuna, foi participar da comunidade da graça, não sei se de algum grupo, de alguma célula, mas como que foi esse despertar do seu chamado, né? Tipo, eu queria Então, ser pastor, eu sempre quis ser pastor, ou não, meu Deus do céu, não vou ser pastor nunca. Como que foi? Conte pra gente aí um pouquinho. olha, Samuel, a minha história é maravilhosa, assim, é uma história longa, né? Mas eu vou Tem dar uma problema, a gente tem resumida tempo, aqui não para tem você. problema, a gente tem Então, tempo eu aqui. fui para a A gente tem Comunidade da tempo. Graça. Que bom. Eu fui para a Comunidade da Graça, foi em 99. Em Legal. 99. E lá eu fui através da minha irmã. A minha irmã, ela frequentava já a Comunidade da Graça. E como eu estava desviado, né? E estava fora da igreja, e ela sempre me convidando, convidando. E o que que aconteceu? Nessa época, ela frequentava já a Comunidade da Graça, em Bragança, e ela ficava sempre falando para mim, olha, vamos lá, vamos lá. E um dia, eu falei, tá bom, vamos lá. E cheguei lá. Só que você imagina o impacto que eu tive, porque foi assim, a última igreja que eu tinha ido era a Assembleia. E nós Sim. sabemos que a Assembleia, ela é toda tradicional, né? Homem sentava de um lado. Hoje mudou algumas coisas, mas Sim. homem sentava de um lado, mulher de outro, né? Toda aquela religiosidade assim, né? Uhum. E o que que aconteceu? Chegando na Comunidade da Graça, a primeira coisa que foi, eu lembro até hoje que eu sentei lá no banco, né? E começou a tocar um louvor do Ronaldo Bezerra, que era Romano 16. E para quem conhece essa música, tem um momento que as pessoas começam a pular, Sim. né? Meu amigo, eu levei um susto daquilo. Eu falei, mas o que que é? Aonde eu tô? O que que é Bando de isso? louco. Esse Os povo caras tudo vão tudo pulando, louco. Tudo dançando. louco. Muito. Eu falei assim, esse povo, eu falei assim. E eu olhava para a cara da minha irmã, Rosângela, e não entendia aquilo, né? Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo realmente o que era aquilo e como que Aham. Deus agia nas pessoas, né? E foi Sim. quando eu cheguei na Comunidade da Graça. Aí eu fui conversei com o pastor Marcos, né, que já fazia parte da Comunidade da Graça em Bragança, né, nessa época, e em 2000 eu fui batizado na Comunidade da Graça. Aceitei a Jesus, fui batizado lá, daí tem todo um processo, né, de você Uhum. participando e tal, e foi quando eu conheci realmente essa igreja, que até hoje eu estou. E daí, mas então, certo. E daí, assim, na sua conversão, você se batizou, você tinha na sua cabeça que um dia você iria ser pastor ou líder de célula, não sei como que foi esse processo aí. Não, 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 não. Olha, eu posso dizer para você que eu jamais pensei que um dia ia ser pastor ou que um dia eu tinha essa vocação. E falar bem a verdade, até hoje eu acho que eu não tenho. O que Ah, eu pelo gosto é amor de de servir as Deus. pessoas Pelo e amor me de Deus. chamam de pastor, né? Mas amém. O que aconteceu? O Samuel, é muito interessante, né? Eu acho que até através desse podcast tem muitas coisas que a gente pode falar aqui
que às vezes é natural acontecer com o ser humano, e às vezes você pensa assim, não, melhor não falar, tal, mas eu acho muito importante. Aí, nessa época que eu cheguei na Comunidade da Graça, comecei a frequentar a Comunidade da Graça, novamente, depois de um certo tempo, eu acabei me desviando da Comunidade da Graça. Olha só. E fiquei um tempo fora. Fiquei um tempo fora. Mas você sabe quando falta alguma coisa na sua vida? Sabe quando você fala assim, não tem algo de errado? E eu não sabia o que era. Mas eu vou ser sincero para você, Samuel. Naquela época, eu não conhecia realmente a Deus. Porque você pode falar que assim, não, eu estou indo na igreja, eu conheço a Deus. Mas o conhecer verdadeiro de Deus. E daí, passou o tempo. Depois de um certo tempo, eu voltei para a Comunidade da Graça através da minha irmã novamente. Só que, olha para você ver que interessante. Quando você vai por alguns motivos que não realmente não é para conhecer a Deus, mesmo assim, Deus já tem um propósito na sua vida para fazer você conhecer a Ele, realmente quem Ele é na sua vida. E o interessante é que, quando eu cheguei nesse outro momento na comunidade novamente, eu estava solteiro, né? Também passando algumas dificuldades na minha vida. E o que aconteceu? Você vai na igreja para quê? O que você vai fazer na igreja lá? Um jovem, né? Procurar a igreja. Vamos ser bem sinceros. Você vai ver se tem alguém lá. Se tem Com uma certeza. mocinha bonitinha, né? Uma mocinha bonitinha, tal. Vamos ver se tem alguém lá para mim, porque esse mundão aqui não acha. Pode encontrar várias e várias pessoas, mas não é aquilo que eu queria. Verdade. Bom, cheguei lá, sentei lá com a minha irmã. E a minha irmã, muito da esperta, né? Ela, posso dizer para você, ela na hora que eu cheguei lá, ela foi e falou assim, eu preciso segurar meu irmão aqui dentro. Que aqui é o lugar que ele tem que ficar. E ela foi mostrando, olha, tem aquela mocinha, tem essa outra mocinha, tem essa, Cupido, foi tal. Cupido. E eu ali, né? O Cupido, eu ali tranquilo. Mas, de repente, meu amigo, ela mostrou várias moças, né? Eu vejo uma moça descendo do púlpito e andando. E sabe quando você olha para essa moça e você fala assim, e você vai seguindo, e fala assim, eu olhei e falei assim para minha irmã, é aquela. A minha irmã falou, não, todo mundo menos ela. Olha só. Todo mundo menos ela. Eu falei, não, é aquela. Eu quero conhecer aquela moça. Olha para você ver como não tinha nada a ver com Deus, né? Olha para você ver a coisa, né? E ela falava, não, por quê? Porque aquela moça que eu estava vendo, ela era, na época, ela era secretária do pastor. Olha. Ela trabalhava na igreja. E ela tinha algo nela que ela é muito correta, é uma pessoa muito séria, sabe assim? E as pessoas tinham um certo bloqueio com ela, porque, vamos dizer assim, eu tenho que medir as palavras do que eu vou falar com essa moça, porque ela é a pessoa que está ali, junto com o pastor. Se eu falar alguma coisa errada, ela vai falar para o pastor. Sabe aquela coisa que dá impressão? Sim. Então as pessoas tinham essa coisa, né? E eu não queria nem saber disso. Aí eu comecei a frequentar a célula, que essa moça era a líder na época, né? Frequentar a célula tal, e foi um processo de conhecer a Deus. E foi indo, até que chegou um momento, né? Que alguns, nós como os homens, né? Vou ser bem sincero, a gente fica meio assim, ó, aquela ali eu tô de olho nela, ó, essa daí é a pessoa que eu tô de olho, não vem nenhum outro homem perto, né? E interessante, o Samuel, e eu nunca cheguei a falar para ela naquele momento, falei assim, olha, eu tô querendo conhecer você melhor. No dia que aconteceu isso, que eu resolvi, criei coragem, fui falar com ela, essa mulher me via e falou assim, não, acho que você está confundindo as coisas, não tem nada a ver isso. Isso daí é uma coisa da sua cabeça, né? E eu já frequentava a célula, já tinha vários conhecidos, ia na igreja direto e tal. Meu amigo, aquilo lá entrou como se fosse uma espada no meu coração. Eu falei, meu, não é possível, Ficou decepcionado, né? ficou decepcionado. Como que pode, né? Não falou um não. É. Decepcionada, falou um não para mim. Bom, curtando um pouquinho o assunto, fomos indo. Falei, não, tudo bem, não, mas vou tentar. Vou continuar.
E fui continuando. E nisso eu fui conhecendo as pessoas, o pastor, fui conhecendo realmente o que era a igreja, né? Bom, para encurtar um pouquinho, depois de muita insistência, nós começamos a namorar. Olha Ela, só, tá bom, pastor vou dar uma insistente. chance para esse rapaz. Pastor insistente, então. Insistente, insistente. Aí começamos a namorar, Samuel. E quando nós começamos a namorar, só que ela era uma pessoa muito resolvida. Ela falou assim: olha, eu não quero ficar namorando aí 10 anos, né? Eu quero uma coisa assim, não, vamos namorar, vamos, tempo determinado, isso, assim, assim, assado, e vamos casar, que é o certo. É Falei, tá lógico. bom. Só que as coisas não davam certo. Parece que ficava sempre empacando. E o porquê disso, Samuel? Porque naquele momento que eu comecei a namorar com ela, eu tinha ela como falar assim, nossa, era a mulher da minha vida, era aquela mulher, sabe? Eu tinha uma obsessão por ela. Entendi. Olha para você ver como que as coisas acontecem. Eu tinha uma obsessão. Ela era muito para mim, e eu tinha aquela coisa. E ela começou a perceber que eu tinha essa obsessão e não era aquilo que ela queria para ela. Ela queria um homem realmente do lado dela, mas beleza. Sei que foi passando, terminamos o namoro. E nesse término foi um momento, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Por quê? Eu tinha aquela obsessão. E ela, para mim, era o tudo. Só que eu não estava entendendo o porquê, eu estava no lugar certo, eu estava na igreja certa, eu estava fazendo tudo correto, esperando. Por que não deu certo? Por que Deus fez isso comigo? E até te digo que, naquele momento que houve esse término, né? Muitas pessoas que estavam dentro da igreja que falam, não, a gente está junto, somos seus amigos, tal, tal. Por causa do término, tem uma esfriada, mas é normal isso acontecer. E Uhum. você fica meio. E eu entrou no meu coração aquela coisa, ó, tá vendo? A igreja é tudo igual, ninguém quer saber nada com nada. Só que eu não entendia o processo que eu precisava passar. Aí, meu amigo, o que eu posso dizer? Que a minha conversão genuína começou aí. Por Certo. quê? Eu fui entender o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu, como colocava ela como uma obsessão na minha vida, ela era maior do que Deus na minha vida. E isso daí atrapalhava, porque nada é maior do que Deus na nossa vida. Nada. E daí o que aconteceu? Por causa desse término, eu fui para um lado, ela foi para o outro. Deus começou a trabalhar tanto na vida dela quanto na minha vida. Para os dois realmente conhecer a Deus. Não somente de ouvir falar, mas sim de caminhar com Ele. Aí, meu amigo, que eu fui entender quem Deus era na minha vida. Mas Porque eu precisava. olha, pastor, desculpa cortar um Ah, pouquinho, não tem mas problema. acho que tem um assunto, isso que você está falando é um testemunho muito lindo, porque eu acho que a maioria dos jovens hoje estão na igreja sem entender o seu propósito, sem entender o seu chamado, sem conhecer a Deus, como você falou, sem, né, realmente se converter. A gente vê, eu já falei isso em outros podcasts aqui, virou meio que tá na moda, entendeu? Você ir pra igreja, é bonitinho, um movimento aqui, ouvir música gospel, agora tem até trap gospel, rap gospel. Só É que verdade. a juventude não está na igreja com um propósito. Às vezes a juventude está na igreja realmente atrás de alguém. Não só os meninos, as meninas também. Ficar lá olhando o baterista, o tecladista, o cara que fica na porta recepcionando. O cara é um amor, uma bênção. Só que não está indo para a igreja com um propósito. E Exato. nessa pandemia eu vi pessoas se desviando. Por quê? Porque não tem mais a igreja presencial. E as pessoas que eram da igreja firmes, que você achava, não, essa pessoa aí, nossa, um dia vai ser pastor, esse cara aí, essa menina vai. E hoje não estão mais na igreja. Estão no mundo porque não tinham o seu propósito, o seu objetivo de viver para Deus. Então, essa experiência que o senhor está compartilhando É com a verdade. gente é muito importante, muito. Os jovens hoje estão indo para a igreja sem um real motivo, que é o quê? Servir a Deus. Se você vai casar, se você vai namorar alguém,
da igreja, amém. Isso não é pecado, isso não é errado. Mas o seu propósito, a sua meta de vida, o que Deus tem para você, não é isso às vezes. Não é. Você tem que passar por esse Exato, exato. processo, né, pastor? Pode continuar, pastor. Com certeza. Então, eu não acho ruim uma pessoa ir na igreja, principalmente porque eu passei por isso, falar Uhum. assim, não, eu quero ir porque eu vi uma menininha lá, vi um rapazinho ali, e me interessa. É Sim, saudável, né? Porque até principalmente dentro da igreja, porque ali você vai ter as pessoas que vão te ajudar a entender o que é um relacionamento, entender o que realmente é um namoro com os olhos de Deus, que é um namoro sadio. Então, o que aconteceu? Houve esse término e Deus foi e falou assim, pera aí, filhão, agora eu vou mostrar quem que você tem que amar, entendeu? E, ao mesmo tempo, mostrou para ela quem que ela tinha que depender. Porque, às vezes, ela pensava na época que não, ela queria um marido, um rapaz, que ela ia depender totalmente desse rapaz, não sei o quê, e Deus entra na onde? Qual é a parte que cabe a ele, entendeu? E foi que teve o término e foi passando o tempo e daí eu fui conhecendo a Deus. Fui conhecendo a Deus, não saí da igreja. Era muito difícil, confesso que era muito difícil, porque a pessoa que eu gostava estava ali, você via sempre, né? né? Você via sempre ela. Sempre. É. Via sempre ela, né? E as pessoas vão chegando, né? E o que acontece? Deus, através de um sonho na minha vida, ele, numa noite que eu estava muito mal, né, por causa de tudo isso, e ele me trouxe num sonho que eu iria casar com ela. Uau. Que eu iria casar com ela. Só que, primeiro eu precisava conhecer a ele. Eu precisava saber quem que era o Deus da minha vida. E aquilo veio tão forte na minha vida que eu tinha aquela convicção. E ela não. E eu, às vezes as pessoas perguntavam, né? Mas Alexandre, você não, tem outra pessoa, tá chegando outra pessoa. Eu falo, não, a mulher que Deus deu para mim é tal pessoa. Não é agora, mas vai ser um dia. E ela até ficava brava com isso, porque ela falava, não, acabou o relacionamento, não tem mais nada, vamos cada um para o seu lugar, né? Só que foi passando o tempo. E eu fui conhecendo mais a Deus, fui estudando mais, orando mais, conhecendo realmente quem Deus era na minha vida, fazendo os cursos, e assim foi, e foi passando. Virei, depois de um certo tempo, líder de célula, depois supervisor de célula, e assim foi indo, trabalhando na igreja, até que, através de uma situação que tivemos que resolver dentro da igreja, para ajudar uma pessoa, essa situação teve que a Patrícia, que é a minha esposa, teve que estar junto comigo para resolver essa situação. E depois daquilo lá que nós resolvemos, deu um olhar diferente para ela e para mim. E foi quando nós voltamos. E depois que nós voltamos, foi tão interessante, Samuel, porque no primeiro namoro com ela, nós ficamos, acho que 11 meses, não aparecia nada, só batendo cabeça. Nesse segundo que nós voltamos, já entendendo quem Deus era para nós e fazendo as coisas, em um ano nós compramos a nossa casa, tudo certinho, namoramos, casamos e hoje estamos casados, graças a Deus. E Eu Deus foi conheço, fazendo eu coisas conheço uma história transbordantes. eu conheço uma história meio parecida com essa aí. Né? E foi transbordante. Mas Ai, o ai. principal, Samuel, é o quê? É quando eu conheci realmente quem Deus era na minha vida e o que ele era na minha vida, as demais coisas ele acrescentou na minha vida. E assim foi, né? Que nem você perguntou, o processo. Aí fomos trabalhando, ajudando as pessoas, servindo as pessoas da igreja. E foi quando o Senhor nos chamou para estar à frente da comunidade da graça aqui em Tatuí. É incrível, porque eu posso falar aqui pro pessoal no podcast que é o seguinte, eu já falei isso quando o André veio conversar comigo, né? Eu me batizei na Comunidade da Graça e eu tive um encontro com Deus lá. Realmente foi um tempo muito precioso na minha vida, eu aprendi muito de verdade. Posso dizer em 31 anos de vida que eu já conheci outras denominações e não há, e eu desafio você que está aí ouvindo esse podcast, se você tiver a oportunidade de você conhecer
tanto a nossa igreja, a Comunidade da Graça de Tatuí, ou se você é de outra cidade, conheça, porque é um trabalho maravilhoso. São pessoas que estão à frente, que realmente cuidam de pessoas, pessoas capacitadas por Deus e que têm essa visão. E aí eu conheci o pastor Alexandre, na verdade, através do André, que foi a ponte. O André só foi a ponte. Eu encontrei o André, vou contar essa história aqui, pastor. Encontrei o Isso. André na Fiat. Fui levar meu carro fazer uma revisão, encontrei o André lá, e ele trabalhava numa outra concessionária, e ele estava lá. E aí ficamos conversando por horas. Acho que ficamos, sem brincadeira, acho que fiquei umas 2 horas conversando com ele. E aí ele tocou o nome do senhor. Falou, não, você precisa conhecer o pastor Alexandre, que é uma pessoa incrível e tal. Ele veio para cá há pouco tempo, em Tatuí, ele está se adaptando aqui e tal. Eu falei, não, André, vamos combinar, né? Porque eu já estava no meu coração de querer voltar para a comuna, porque foi um tempo de Deus mesmo para minha vida. Foi quando realmente eu conhecia Deus, que eu tive um encontro com Deus. E aí eu conheci o pastor Alexandre. Aí eu fui na igreja, fui no culto lá, tal. Depois o pastor Alexandre apresentou lá, tal. Aí acabou o culto, eu já subi lá. Eu falei, ô pastor, e aí tal. Já me apresentei lá, já me joguei. Aí o André até ficou assim. Eu falei, o André fica enrolando aí, em vez de fazer a ponte, não fez. Eu tô aqui, eu sou Samuel, eu sou fulano. Já apresentei, que hoje é minha esposa, né? Apresentei a Fran que estava comigo. E aí eu falei, pastor, eu preciso conversar com você, porque eu quero voltar e tal. Daí o pastor até ficou meio assim, quem é esse maluco aí, né? Pelo amor de Deus, quem é esse cara aí? Aí já marquei um dia para trocar ideia com o pastor e digo para todos aqui, todos os que vão ouvir, vai ficar gravado aqui. O pastor foi super receptivo. E sabe quando é aquela coisa assim, a gente é cristão, mas sabe quando o santo bate, aquela coisa que bate mesmo? É uma conexão muito boa. E aí o pastor falou: não, imagina, a igreja não é minha, a igreja está de portas abertas, você pode vir para cá, né? Eu falei, não, pastor, é aqui mesmo. Aí até no final da nossa conversa, não sei se você lembra, pastor, eu falei, que time o senhor torce? Aí você, Sim, Corinthians. Eu falei, pronto, é aqui mesmo, não adianta, tá certo, é aqui. sim, E é sim. maravilhoso, pastor. O senhor falou sobre experiência, assim, né, de relacionamento. Aliás, o pastor fez o meu casamento e a minha história com a minha esposa é quase isso também. Nós ficamos Que legal. praticamente um ano separados, só batendo cabeça, ela de um lado, eu do outro. E quando nós voltamos, nós já tínhamos voltado com o projeto de casar. Tipo, vamos namorar um tempo, vamos noivar e vamos casar. E Deus foi preparando tudo. Eu acho que esse bate-papo aqui está sendo bem produtivo, pastor. E sobre Legal. esse questão de vocês serem nomeados pastores, como que é esse processo? Vocês têm que ter algum curso de teologia, tem que fazer algum treinamento? Eu tenho essa dúvida também. Não que um dia eu queira Sim, ser pastor, mas estamos aí, né? Porque sim, a igreja está aí para a gente servir, que nem o pastor falou. As pessoas se chamam de pastor porque é uma nomenclatura, mas eu acredito que todas as pessoas que estão no reino de Deus, que estão na igreja, seja ela qual denominação for, você está para servir, né? Ou se sim. você é faxineiro, se você é na porta, se você é músico, se você hoje tem pessoas que cuidam das redes sociais, que cuidam do data show, que cuidam, né, da mídia, estão ali para servir. Alguns têm uma nomenclatura, outros não. Mas como é esse processo, pastor? Como que é ser nomeado? Como que é isso aí? A gente trocar uma ideia sobre isso. Então, Samuel, o que acontece? Até é importante falar para você como é que aconteceu isso. Que nem eu estava falando para você, eu e a Patrícia, já casados, a gente estava Uhum. trabalhando lá, né, na igreja, na Sim, comunidade, já ajudando o pastor Marcos e tal. E o que que aconteceu? Nós também ajudava células, né, supervisionando células, tal, trabalhando, fazendo o nosso serviço de servir as pessoas. Aí um belo dia, o que que aconteceu? Desculpa só lembrar disso, fizemos todos os cursos da igreja, tudo legal. certinho, Legal. né? Tem a comunidade, ela tem uma teologia muito legal, muito boa, né? Nós Uhum. fizemos tudo isso e trabalhando. E daí um dia, né, nós marcamos uma reunião com o pastor Marcos e ele falou assim para nós, falou assim, olha, eu preciso conversar com vocês, né, resolver algumas coisas. Falei, tudo bem. E a gente até pensava, eu e minha esposa, como era virada de ano, né, de dezembro para janeiro ali e tal, acho que a gente vai sentar, resolver as ações para o ano seguinte, né?
E foi que sentamos lá e comecei a conversar com ele, né? Eu, minha esposa, ele e a pastora Miriam. E uma coisa que eu comecei a perceber, eu começava a falar para ele as coisas, e uma coisa que eu nunca vi na minha vida. O pastor Marcos, que é o meu pastor, o meu discipulador, ele nunca deixou de dar a atenção para você, entendeu? E aquele dia, eu falando, eu percebia que ele não estava muito, sabe assim, interessado naquilo que eu estava falando. Eu sei que, falei, sei lá o que aconteceu, né? Deve estar bravo comigo, alguma coisa assim. Mas, de repente, ele olha para a cara da esposa e fala assim, olha, chegou a hora de falar para eles. Eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, é o seguinte, eu estava orando, buscando do Senhor, e ele falou claramente que a vocês, eu preciso que vocês intervenham numa situação na cidade de Tatuí e vão lá para abençoar os irmãos, ajudar os irmãos lá. Falei, no começo, falei, beleza, vamos lá ajudar, né? Não, vocês vão lá para pastorear. Falei, mas como assim? Como assim? Pera, eu não estou entendendo. Né? Eu olhei para a cara da minha esposa, ela olhou para mim, porque aí não tinha nenhuma intenção de ser pastor. Eu não tenho essa intenção, nunca tive, nem eu, nem ela. Né? Falei, ó, ele falou assim, olha, eu preciso que seja resolvido isso daí, vocês vão para casa, orem, pensem e me dê a resposta. Falei, tá bom. Aí fomos para casa, né? Imagina eu sentar na frente da minha esposa, ficou um olhando para o outro, e falei, e agora? E agora? Aonde fica Só Tatuí? O que é Tatuí? exatamente, Já foi no Samuel, eu Google, né? peguei, Vai no Google. exatamente, eu peguei o tablet e coloquei lá, Tatuí. Falei, nossa, 200 quilômetros, nunca tinha visto. Para falar a verdade, eu tinha visto uma vez, há muito tempo atrás, que teve um encontro de mulheres em Bragança, e eu vi que as pessoas de Tatuí tinham ido para lá. Bom, o que aconteceu? E a gente conversando ali, eu e minha esposa, só que eu comecei a lembrar o que Deus já estava falando comigo e com a minha esposa há um certo tempo, e eu não estava entendendo o que ele queria. Porque ele sempre trazia uma palavra para o meu coração e para o coração dela. E foi confirmado naquilo lá, que era o quê? Ele estava falando comigo, você lembra lá em Gênesis 12, quando fala, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. E eu olhava aquilo e falava, Senhor, eu acho que é alguma coisa que eu vou estar trabalhando aqui em Bragança, né? E também vinha, né? A palavra do Senhor, olha, eu lembro exato que eu até peguei lá e falei assim, nossa, em Hebreus 5:10, é uma palavra que vinha muito forte naquela época no meu coração, falava, olha, você foi designado por Deus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu falei, meu Deus do céu, o Forte, que o forte, Senhor está forte. querendo? É. Né? E ele já vinha falando, só que eu não entendia, e foi confirmado. Mas amém. Aí marcamos para ir conversar com o pastor Carlos Alberto, que é o pastor, nosso presidente da Comunidade da Graça. E fui lá na casa dele, lá em Atibaia, ele morava na época em Atibaia. E fui lá e falei, olha, pastor, né, tem esse desafio e tal. E falei assim, tá, o que o senhor quer de nós? Ele olhou para mim com aquela simplicidade, aquele amor que ele tem no coração, que é transbordante. Ele falou, filho, eu só preciso que você vá lá e ame as pessoas. Ame as pessoas. As pessoas precisam ser amadas. Eu não preciso mais nada. Porque se você amar as pessoas, você está fazendo aquilo que Cristo ensinava. Pronto. Foi quando nós viemos para Tatuí. Foi em 2017. Faz 4 anos e 3 meses que nós estamos aqui. E viemos para cá com esse desafio de estar amando as pessoas, servindo as pessoas, cuidando das pessoas, para que elas a cada dia cresçam e experimentem o melhor de Deus na vida delas. Que incrível, pastor, que incrível. Esses detalhes aí que é legal a gente conversar, porque realmente eu não sabia. E eu acho que até as pessoas que vão, pessoal que vai ouvir a história, né, não sabe desses detalhes, só quem realmente faz parte, às vezes, da liderança, né? E quando você veio para cá, eu lembro que você comentou comigo, você veio para cá
a cidade estava um caos. Não que não esteja um caos agora, mas a situação de Tatuí, eu digo assim, na parte da infraestrutura, estava muito caótica, né? Como que foi a Uhum. sua chegada aqui em Tatuí? Como que foi? Conte um pouquinho esses detalhes aí. Então, Samuel, aí peguei o carro um dia, né? E viemos para Tatuí. Um dia chuvoso, lembro perfeitamente, chovendo, né? E nós ficamos ali naquele apart hotel, Vila Lobos, se eu não me engano é o nome. Sei. Ficamos ali e nós chegamos realmente, estava chovendo. E como eu vim pelo Waze, o GPS. que acontece? O Waze me mandou, né? Por uns lugares assim meio estranho, né? E a entrada da cidade lá tinha caído a ponte, né? Lembra As que a duas ponte estava pontes. caída e As tal? duas pontes, cara. As duas, as duas. E eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, o que que o senhor está querendo comigo? Essa cidade aqui Né? destruída. Olha o lugar que ele me trouxe, meu Deus. Porque a primeira Ai. impressão que eu tive ali eu gosto de sinceridade. Era feio, era feio. Aí, beleza, Não, era começamos a ridículo. trabalhar, Feio o senhor tá sendo né? educado. Tava ridículo. né? E começamos a vir. Eu lembro que nós víamos toda segunda-feira, a gente vinha para cá, ficava. Segunda-feira não, eu vinha em quinta-feira, ficava quinta, sexta, sábado e domingo, e de segunda-feira, depois do meio-dia, eu voltava para Bragança, ficava alguns dias que eu trabalhava lá ainda como vendedor também, e depois voltava na quinta-feira de novo. Nós ficamos assim um determinado tempo. Mas uma coisa que, naquela época, eu fiquei muito assim, chocado, né? Abrindo meu coração para você, eu já comentei isso com você, e foi o quê? Porque quando eu cheguei na cidade, havia muitas igrejas. Eu fui verificar, né, como que, o perfil da cidade. Tinha várias igrejas, muitas igrejas, mas eu não entendia. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Tem muitas igrejas na cidade, mas por que a cidade está desse jeito? Por que a cidade está com essa cara de uma cidade largada, tal, né? Abandono, né? Foi assim que nós chegamos. Abandono, né? Abandono. Falei, tem alguma coisa errada. E daí eu fui começar, com o tempo, perceber. Ou por quê? Porque é uma coisa de contradição. Um lugar que tem muitas igrejas, que é para ser um lugar que as igrejas fazem a diferença na cidade, teria que Sim, ser uma cidade maravilhosa, uma com cidade certeza. assim, sabe, que radia luz. Ao E não contrário, estava né? naquele Tinha que momento ser ao daquele jeito. contrário, né? É. Exato. E foi quando eu comecei a perceber o porquê. Realmente tinha muitas igrejas, mas ainda não estavam fazendo a diferença na cidade. E falei assim: bom, nós precisamos começar a orar. Orar pela cidade, orar pela prefeita. A prefeita tinha acabado de entrar, também era, imagino, o trabalho que ela tinha, né, nas mãos dela. E começamos: vamos orar pela cidade, vamos começar a trabalhar, vamos para que haja crescimento. E isso eu aprendi com o meu pastor mesmo, Pastor Marcos, porque quando ele foi para Bragança, que ele não é Bragança, e eu lembro de uma história que ele falava, que ele chegou, a cidade também era uma cidade naquele momento, e com o tempo, orando, buscando, jejuando pela cidade, a cidade começou a se tornar uma cidade bonita. E eu falei, não, peraí, eu quero isso para Tatuí. Eu quero isso para Tatuí. Vamos, nós temos que fazer a diferença. Nós, como igreja, como povo, o que a gente puder ajudar a prefeitura, ajudar o povo, vamos fazer essa cidade bonita. Vamos fazer essa cidade. E de lá para cá a gente tem feito isso. Buscando, orando junto com os irmãos. E a gente já percebe que a cidade já deu uma diferença daquilo que era para hoje. Deu uma diferença, sim. As pontes foram erguidas, já tem uma cara falando, não, peraí, tá Sim, melhor a cidade. Tá sim. melhor. E eu creio, Samuel, que ela vai ficar muito melhor ainda. Amém, É só amém. apenas o começo de quando a igreja levanta e ora pela sua cidade, pelos governadores da cidade e fazem a diferença nisso. O senhor tocou em um assunto muito importante. Eu sou nascido aqui em Tatuí, eu posso dizer com propriedade isso. Tatuí é uma cidade, a gente sempre brincou, o Tatuí é de épocas, né? Mas não supera ainda, porque a cada esquina é um boteco e uma igreja. Cada esquina de bairro, ou até no centro, você encontra Uhum. igrejas
igrejas, igrejas, igrejas. Porém, eu posso dizer assim, o pastor sabe, eu sou bem crítico e eu acredito que não são a quantidade de igrejas e também não são denominações, e sim a liderança, os verdadeiros cristãos. Porque a igreja, ela tem que fazer um papel na sociedade. Até estava conversando com a Azaf, que ele está com um projeto que vai lançar agora aí, um projeto social maravilhoso. Muito legal. Eu vi O esse papel projeto. da igreja é esse, porque não adianta você abrir uma igreja para você ter fins lucrativos, você pregar a teoria da prosperidade, você abrir 30 igrejas, 20 igrejas, montar uma catedral maravilhosa para 2.000 lugares, sendo que o seu propósito, a sua ideia não é para o reino. Eu posso dizer isso. E Sim, tem muitas igrejas aqui em Tatuí que não visam o reino, não visam almas, cuidar do próximo, amar o próximo. E o mais triste disso, pastor, é que não muda. E a diferença que hoje eu vejo pouquíssimas, no máximo 3, incluindo a minha igreja, que é a Comunidade da Graça, realmente fazendo a diferença em Tatuí. Um detalhe, pandemia. Eu vi o maior debate semana passada, porque semana retrasada até, não porque não pode proibir os cultos, que tem que abrir a igreja, porque tem que ter culto presencial e porque isso, aquilo. Ponto. Minha opinião, não tem que abrir a igreja. Não tem que abrir a igreja. Hoje nós temos muitos meios de comunicação, como este aqui, eu estou fazendo uma entrevista com o pastor, ele está lá na casa dele, eu estou aqui na minha casa. E isso vai ser publicado em todas as mídias sociais, em tempo real. Então, por que você vai abrir a igreja? Aí um detalhe, quem que quer abrir a igreja? É aquela pessoa que paga o aluguel. Então, ela precisa do dinheiro do fiel. Ela não precisa do amor do fiel, ela não precisa cuidar da alma daquela pessoa, da ovelha, mas ela precisa do dinheiro. A visão dessas igrejas é o que? É o dinheiro. E esses pastores que foram lá na frente de Brasília fazer manifestação, tudo sem máscara, de forma irresponsável, não representam os cristãos do Brasil. Porque aquela pessoa, e aí eu vi muitos pastores falando, mas é difícil, porque não tem como, o dízimo, a oferta. Como? Você coloca o Pix da sua igreja na tela da live, a pessoa que é realmente fiel e ela professa a fé dela, ela vai depositar todo mês o dízimo. Não, não precisa estar a igreja aberta, não precisa estar a sim, igreja aberta fisicamente, mas sim. sim ter o amparo dos pastores, dos líderes, das células, dos grupos assim online, células online, grupos missionários online, GC, grupos de célula, tudo. Eu fico abismado, pastor, e triste de ver muitos cristãos, entre aspas, crentes, brigando para que as igrejas Uhum. sejam abertas, sendo que a igreja aberta não faz a diferença. Não vai fazer diferença. Tem 50 anos de igreja aqui em Tatuí, tem 100 anos, desde quando fundou o Tatuí. A cidade não muda, porque não adianta estar à porta da igreja aberta. Tem que estar fazendo a Entendi, diferença. E esse um ano entendi. de pandemia, quantas igrejas fizeram a diferença nesse um ano de pandemia? Quantas igrejas tiveram um acompanhamento social de amparar as famílias pobres, os moradores de rua, os desempregados? Não tem. A briga deles é para que abra a igreja, porque tem que abrir a igreja. Entendeu? Então, Samuel, eu acho assim, nós temos duas lacunas aí que eu gosto sempre de estar falando sobre isso daí. A primeira, eu não julgo as pessoas, os pastores, se vão ou não vão abrir. O que nós, como comunidade da graça, a gente pensou e a gente determinou foi o seguinte: eu não posso falar que eu sou uma igreja família, que amo as pessoas e não me preocupar de as pessoas pegarem esse coronavírus. Exatamente. Então, nós pensamos assim: respeito todos, quem tem que abrir, sei das dificuldades, sei sim das dificuldades, mas
Nós, comunidade da graça, a gente pensa assim. Ah, vai abrir semana que vem, a outra, ainda a gente não sabe. Vai ter o momento certo. Tudo com cautela, tudo certinho. Mas, o que que eu penso, eu, como pastor aqui, eu sempre tenho falado isso com os irmãos, a igreja, ela tem que fazer a diferença. Vamos dar um exemplo, né? Vamos fazer assim como se fosse. A igreja, ela teria, no meu ver, ela teria que ser como se fosse um aeroporto. Um aeroporto. O aeroporto, quando você chega no aeroporto, não sei quem está nos assistindo e já foi no aeroporto, você sabe que você chega ali, tem o lugar certinho, com todas as indicações de aonde você vai, o que você tem que fazer, o check-in e tal, para você pegar o avião para ir para o seu destino, certo? Então, a igreja recebe os irmãos, as pessoas na igreja, ela é aquela que vai dar as preparações para ela, para se qualificar, para que haja crescimento nas pessoas, certo? Elas vão crescer ali dentro. Para quê? Para atingir altos voos. Então, toda a igreja, ela tem que pensar o seguinte, no meu ver, é o quê? O crescimento do membro. O crescimento da pessoa como indivíduo. Você chega, por exemplo, com algum problema, alguma coisa que está passando ali, ali você vai ter subsídios para que você resolva aquele problema e aquele problema não vai te dominar mais. Pode vir outros, mas aquilo lá você venceu, ou seja, você cresceu. Você começou falando sobre várias pessoas com seus dons. Cada pessoa com o dom de carpintaria, com o dom de mecânica, com o dom disso. Agora você imagina uma igreja que quer o crescimento das pessoas, cada um com os seus dons. Você acha que a cidade não vai crescer? Porque ela vai Exatamente. estar lutando, várias pessoas, várias igrejas com vários dons, fazendo que a igreja cresça. Fazendo que a igreja é o quê? As pessoas, não é o templo. É as pessoas cresçam. Ou seja, os melhores empregos têm que estar em Tatuí. A melhor saúde tem que estar em Tatuí. Então, o melhor tudo, por quê? Porque os cristãos estão em Tatuí. Entendeu? Fazendo a Então, o meu diferença. pensamento Fazendo a fazendo a diferença. diferença. Ou seja, aquela a pessoa, nós temos várias pessoas hoje, por exemplo, barbeiro que tem na cidade, né? Pessoas que cortam cabelo e tal. Ah, você vai lá, a pessoa faz a diferença, ela corta o cabelo da melhor qualidade, faz a barba da melhor qualidade. Você vai no banco, a pessoa te respeita como indivíduo. Ah, você vai no açougue, você vai no mercado, são pessoas inteligentes, pessoas que querem crescimento. Meu amigo, essa cidade, quem que não quer morar nela? Quem que não quer estar nessa? E isso eu estou falando de uma cidade, imagine um país, imagine um mundo. Só que o problema, até ontem nós participamos de uma reunião com a liderança e foi falado sobre isso. Há um espírito de potestades no ar que parece que as pessoas querem ver a sua individualidade, quer ver só o seu eu, o seu umbigo. E está errado. Agora, qual é o problema de eu hoje, como comunidade da graça, estar ajudando outra determinada igreja a fazer um projeto social, a fazer algo que talvez ele seja melhor que eu naquele quesito, eu vou estar ajudando ele. E naquilo que eu sou melhor, ele vai estar me ajudando. Que nem você falou do Azaf, né? Gosto muito deles, do Germano e da Joana. São pessoas maravilhosas. Ah, ele está fazendo um projeto. Qual é o problema de eu, como comunidade da graça, estar ajudando eles que são da Lagoinha? E amanhã ou depois eu estou fazendo alguma coisa aqui para ajudar as pessoas daqui e eles estarem me ajudando, como o Azaf já veio na igreja, trazer a palavra, ajudar. Então, isso é crescimento. Isso não é placa, isso aí é crescimento. Isso daí é falar, peraí, Cristo mostrou isso com os discípulos. Olha, cada um vai para uma nação, cada um vai ensinando o amor, vai ensinando para que haja crescimento, para que um, através do outro, vai levando a palavra de Deus. Verdade, pastor. Eu acho que assim, o que falta hoje, mas isso é bíblico também. A gente que conhece a palavra, a gente sabe que está próximo do fim, né? Todos esses acontecimentos, a situação caótica,
é só uma pitada da volta de Cristo. Porém, eu creio que o papel da igreja de fazer a diferença já passou da hora. Não é porque nós estamos em uma pandemia que agora nós vamos olhar para o próximo, que nós vamos... Não, isso já teria que ser feito há Lá de muitos trás. anos atrás e não foi feito. A igreja ela se preocupou por um tempo com um assunto, passou uma década, ela se preocupou com outro assunto, e essa década, onde foi 2020, o fechamento de um ciclo, que é a partir de 2021, tem que se preocupar com outras coisas, com coisas reais, com coisas palpáveis, com coisas simples, mas que fazem diferença na sociedade. Esse amor ao próximo, esse cuidado, porque se eu sou da igreja X, eu não ajudo a igreja Y, porque senão a igreja Y vai roubar minhas ovelhas. Esse é um pensamento mais mesquinho e ridículo que existe em várias igrejas. A Elas ovelha não é não, nossa, meu irmão. elas não se juntam, que nem o senhor falou outro dia aqui. Samuel, você que é daqui da cidade, como que é o conselho de pastores e tal? Não tem. Eu posso falar, tem pastor que se estapeia para ser presidente do Compass, mas não é um conselho de pastores, não é uma união e unificação das denominações. A Marcha para Jesus, por exemplo, que não teve por causa da pandemia, era simplesmente um ajuntamento de pessoas em que uma igreja queria ser maior que a outra. Então, a minha igreja leva 500 pessoas e a outra igreja leva 100, a minha igreja é maior que a dele. E não era realmente um movimento para Jesus. E é triste isso, muito triste, porque você olha nas ruas, os jovens estão perdidos, muitos jovens em depressão, muitos jovens viciados, jovens. E eu até estava numa barbearia conversando com uma pessoa, e aí essa pessoa falando, é normal fumar maconha, porque não sei o quê, e blá, blá, blá. Eu falei, viu? Que papo furado é esse, irmão? A partir do momento que você é escravo de um vício, de algo que aprisiona a sua vida, a consequência é muito grave. E tem jovens morrendo sem conhecer a Deus. Sim, sim. Na nossa frente, entendeu? Na nossa frente tem casamentos sendo destruídos. A situação da saúde, a situação dos governantes, dos políticos que estão lá, e o papel da igreja, que era o papel de fazer a diferença, infelizmente nós não vemos. Sim. Que nem para você ver, nós aqui, a cidade de Tatuí, né? Ela é considerada a capital da música, né? Meu, eu penso assim, se é considerado o melhor lugar para aprender música é aqui, é o que falam. Então aqui, todo final de semana, tinha que ter música na cidade inteira. Não só das pessoas do conservatório, mas das igrejas. Entendeu? Não o jovem ir lá na Praça Central e todo sábado, todo domingo ter um louvor lá, ter algo assim de todas as igrejas. Olha, dá para você ir hoje? Dá, não, hoje eu vou. Olha, vai tal louvor, vai tal lugar. Entendeu? Para quê? Haja luz na cidade. E isso, sabe o que traz? Clareza. Que nem você falou, muitos jovens perdidos, né, nas drogas, tal. Eu tenho certeza que tem muitos jovens que não querem isso. Eles acabam nessa vida porque não tem outra escolha, não tem outra coisa. E eu não posso jogar nas costas da prefeitura. Não, a culpada é a prefeita que não faz nada para os jovens. O culpado sabe quem é? Sou eu, é você. O culpado somos nós que não estamos fazendo alguma coisa. Com certeza. Então, nós, como cristãos, porque nós fomos chamados para servir. Nós fomos as pessoas chamadas para fazer a diferença nessa terra. Então, nós temos, sim, fazer como? Talvez um projeto social, talvez um louvor, talvez que nem a marcha. Vamos fazer a marcha, vamos, como fazer? Faz os louvores, mas também vamos fazer um projeto social junto, vamos fazer isso junto. Evangelismo. O Compass, que nem eu perguntei para você aquela vez, porque eu não conheço ninguém, nenhum pastor de lá, não conheço, eu não fui lá ainda. Mas, quando se junta a todos, é fazer a diferença nesse lugar. Eu tenho certeza que as pessoas de Boituva, de Sorocaba e das cidades circunvizinhas aí que tem do lado de Tatuí, elas querem um final de semana, não agora por causa da pandemia, mas querem fazer algo diferente. E por que não fazer diferente em Tatuí?
ouvir uma boa música, ver coisas maravilhosas, entendeu? Por quê? O povo dali está se mexendo, o povo dali está fazendo. Ou seja, o povo não joga lixo no chão, o povo aí não se preocupa, não, eu vou cuidar só do meu comércio, não, vou cuidar do outro comércio ali também. Porque dá para todos ganharem, dá para todos ficarem bem, quando a gente pensa no todo, não só no eu, né? Porque isso é o papel da igreja, isso é o papel do cristão. Amém? Perfeito, pastor, perfeito. Até a minha mãe perguntou, que a minha mãe tá meio que de castigo, né? Porque eu falei que enquanto ela não tomar a Sim. segunda dose, eu não vou deixar ela sair. Mas aí ela comentou comigo, não voltou o culto presencial, né? Aí eu falei para ela, não, o culto está sendo online, porque o meu pastor é sensato, né? Ela falou, como assim? Eu falei, não, pelo que a gente sempre seguiu, foi os decretos, né, pastor? Uhum, Visando uhum. realmente os cuidados e como a igreja tem comunicação interna, né, com todos os líderes e células, todos concordaram Sim. com isso, que por enquanto não vai ter não que não vai voltar, mas eu acho que falta essa sensibilidade de parar e pensar, peraí, será que é necessário abrir as portas agora? Será que, ou tem outra coisa mais importante, não é mesmo? Vamos abrir as portas. Ok, perfeito. Eu tô sentindo muita falta de ir no culto. Falei para minha E esposa, nós, então? falei, é horrível, porque você vai para a igreja, é uma injeção de ânimo, você ali louva, você vê as pessoas, né, a socialização. Porém, a gente pensa também com outros olhos, que tem outras situações, nesse momento agora que estamos vivendo. Então, eu acho que só para a gente meio que finalizar o nosso bate-papo, eu acho que falta essa sensibilidade do povo de Deus, de entender o papel da igreja e ver que com poucos esforços, com poucas medidas, nós podemos fazer a diferença. E, pastor, eu queria que você deixasse uma mensagem, eu tenho certeza que você preparou alguma coisa aí, ou se Deus colocar no seu coração, para você falar aqui para os ouvintes, para quem acompanha o podcast Sal e Luz, e depois eu finalizo aí. Ok. Obrigado mais uma vez, viu, Imagina. Samuel, por tudo que você tem feito aí, né? Realmente é muito bom bater um papo com você, falar aquilo que está no coração, com simplicidade, muita tranquilidade, né? Eu acho que a mensagem que eu tenho é a palavra de Deus. É a melhor mensagem que a gente pode ter. Eu até separei uma aqui para que a gente possa ouvi-la, né? Lá em Romanos 15, 13, ele fala assim, ó, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz. Alegria, paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus, o nosso Deus, possa nos dar esperança, de alegria, porque eu tenho Amém. certeza que logo, em breve, essa pandemia vai passar. E aí é a hora que a gente vai estar mais unidos ainda, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, com alegria, com paz, e que a gente possa cada dia falar, não, peraí, a gente já aprendeu o que tinha que aprender, bora para frente, vamos crescer, vamos transformar essa cidade, vamos ser realmente discípulos de Cristo, discípulos que realmente levavam o evangelho, levavam o amor, porque o amor é o essencial para todas as pessoas. Amém. E esses dias eu estava pensando, tem uma canção que diz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu acho Amém. que essa é a nossa esperança de dias melhores. Nós sabemos de muitas lutas. Esses últimos dias aí, minha família passou por momentos muito delicados de saúde. Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo doente, mas graças a Deus todo mundo se recuperou. Minhas irmãs, até uma delas com Covid, meu cunhado, e a nossa esperança ela vem de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas partiram, Sim. muitas pessoas perderam entes queridos, mas a nossa esperança é em Deus.
E nós estamos aqui nessa vida de passagem. Ninguém é imortal. Nós temos nossa vida, o nosso legado, e uma hora nós iremos partir. Mas crendo na esperança no amanhã. Com certeza, com tempos de paz, de alegria. E outro versículo que sempre me veio à mente esses dias, que se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu então derramarei, sabe, bênçãos sobre ele. Eu acho que esse processo da pandemia que nós estamos passando, não só aqui em Tatuí, como no mundo inteiro, é um processo de reflexão. Quando tudo isso passar, nós realmente valorizarmos a família, as pessoas, o próximo, seja A ou B, seja branco ou preto, sim, azul, amarelo. Temos que viver o amor, a paz, sem diferenças partidárias, de ideologias, de denominações, porque o amanhã somente a Deus pertence. Mas a partir do momento que você confia nele, ele faz muito além daquilo que a gente espera. Com certeza. É isso daí. Você trabalhando com amor, nada pode superar isso, viu? Porque Deus nos ama, tanto a mim quanto a você e a todos. Eu creio que é apenas o começo daquilo que o Senhor tem para nós. Amém, pastor. E esse é o nosso primeiro bate-papo, que se Deus quiser, passando toda essa pandemia, nós vamos se reunir, fazer ao vivo, mais próximo, né? Todo mundo reunido aí, sem essa distância. E eu gostaria de agradecer você ter topado participar aqui com a gente. Você é um presente de Deus na minha vida, na vida dessa cidade, na vida dos membros da Comunidade da Graça. Você é uma bênção. Você e a pastora Patrícia, que também eu quero agradecer aqui, vocês vieram para Tatuí no momento mais precioso. E você disse 2017, salientando aqui que meu filho nasceu em 2017. Eu ganhei um presente maravilhoso. E vocês também são uma bênção na minha vida. Quem dera eu se eu tivesse voltado em 2017 para a comuna, mas voltei há pouco tempo e quero passar o resto da minha vida aí com vocês, e espero que vocês também fiquem muitos e muitos anos aqui em Tatuí, estamos aqui para servir. Se tornem tatuianos, né? Tatuienses. Sim. Agora, quando eu vou, até falo para minha esposa, né? Quando eu vou para Bragança, né? Às vezes a gente tem os familiares lá, eu falo, nossa, não vejo a hora de voltar para Tatuí. Porque é minha casa, eu amo as pessoas aqui, entendeu? Legal. E é isso que eu quero a cada dia mais. Que Deus abençoe. Pastor. O que vocês precisarem de nós, da Comunidade da Graça, a gente estamos aqui para servir. Servir Amém. Em amor. Amém. Viu? Eu vou deixar na descrição as redes sociais da igreja. E é isso, pessoal. Você que ouviu esse podcast, você que assistiu aí, compartilhe com seus amigos em todas as mídias sociais, manda nos grupos de WhatsApp aí, comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso. Estamos juntos. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E até mais. Um abraço, pastor. Grande abraço, Deus abençoe. Amém.